Excelente tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês para mais um webinar. Antes de mais nada, para quem não me conhece, me apresentando, meu nome é Rodrigo Garcia. Aqui na Venner sou Head de Produto e Mercado do Saúde. E estamos aqui para mais um webinar, desta vez com o título: Como a plataforma de interoperabilidade da Venner pode revolucionar a gestão da sua operadora através da interoperabilidade dos dados clínicos, visando um atendimento integrado. Não preciso dizer que, por si só, já é um tema desafiador, e para isso, a gente trouxe aqui dois grandes especialistas no mercado de saúde suplementar, a qual, antes de mais nada, eu gostaria que se apresentassem. Vamos começar com o nosso amigo doutor Endrigo, por gentileza, queira se apresentar. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aí participando desse webinar. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para debater esse tema que nós acreditamos que vai transformar o setor de saúde. Bom, meu nome é Antônio Carlos Endrigo, eu sou médico com especialidade em cirurgia geral. Desenvolvi no passado uma startup chamada Dativa, que se transformou em Horizon. Hoje é Horizon, foi adquirida pela Cielo em 2007. Depois eu trabalhei um bom tempo na Agência Nacional de Saúde, como gerente geral de desenvolvimento setorial. E hoje participo de algumas associações médicas e em algumas startups. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, a sua participação. Doutor Paulo, por gentileza, queira se apresentar. Também queria agradecer a oportunidade de estarmos conversando hoje sobre um tema fascinante. Felizmente, limitaram o nosso tempo, senão nós íamos esticar até a noite conversando sobre isso. Eu não sou médico, eu sou matemático, mas tenho um doutorado em informática médica pela, na época, Escola Paulista de Medicina. Durante 9 anos fui diretor do Instituto HL7. Nós vamos falar bastante sobre HL7 hoje. É uma organização internacional que tem uma filial aqui no Brasil, né? No momento, eu sou do Conselho Administrativo de lá. Também tenho algumas iniciativas em empresas de tecnologia em saúde. Uma delas foi a implantação do primeiro prontuário web do Brasil, né, que depois foi adquirido aí pela Lynx. E é isso, por enquanto. Muito bom. Gente, obrigado. Dando prosseguimento, vamos só alinhar com todos os participantes aqui em relação à dinâmica do nosso webinar, tá? Então, nós vamos começar aqui com uma parte de conceito de interoperabilidade, onde nós vamos falar hoje qual que é o conceito mais utilizado na área de saúde, a importância desse tema, né? Por que que tanto o mercado de saúde atualmente fala em relação à interoperabilidade. Depois, nós vamos falar um pouco como que funciona essa relação da inteligência artificial com a interoperabilidade, né, que hoje o mercado também está falando bastante. Falaremos também em relação ao padrão do HL7, que é o instituto que normatiza esses dados, essas informações. Então, portanto, é um ator, sem sombra de dúvida, muito importante aqui e será citado nesse webinar. Nós apresentaremos também o nosso visualizador clínico, que é onde, após a gente estruturar os dados de um modo padronizado, como a informação ela pode aparecer na ponta desses dados clínicos. E, por fim, nós abriremos um espaço no final do webinar para perguntas e respostas, tá? Então, portanto, quem tiver dúvidas, quem quiser interagir, sinta-se inteiramente à vontade. Pode mandar aqui a sua dúvida por escrito, a gente vai compilando, colecionando, e no final, nós então distribuiremos essas perguntas tanto para o doutor Endrigo como também para o doutor Paulo Salomão. Combinado? Gente, sem mais delongas, eu confesso para vocês, embora não especialista no assunto interoperabilidade, por isso que a gente chamou aqui dois grandes especialistas, né, de renome
neste assunto, mas é um assunto que a gente sabe que ele impacta aí praticamente de A a Z na cadeia de saúde, e aí até independe se operadora de saúde, se o hospital. O mercado a gente sabe que ele tem muita dificuldade com dado, com padronização. Hoje as informações são absolutamente fragmentadas, o que é um dificultador quando a gente fala de gestão de saúde, né? Imaginem que a falta de informação pode, por exemplo, contribuir com o erro médico. Quantas vezes o médico ele quer ter um acesso padronizado à informação e aí, como você tem essas informações segregadas, sem o histórico da informação, o médico, por exemplo, às vezes não sabe que o paciente tem uma alergia a um determinado medicamento. É importante para a coordenação do cuidado, quanto à qualidade dos dados, até mesmo do acesso à informação dos pacientes, que é necessário ter uma normatização, e para isso a gente vai falar aqui em relação também ao padrão do HL7 Brasil. E, sem sombra de dúvida, é um tema da mais alta relevância atualmente aí no segmento da saúde suplementar. Bom, só nunca é demais repetir para quem chegou agora, como aqui as pessoas estão chegando, então o número acaba sendo atualizado constantemente. Não sendo repetitivo, quem tiver dúvidas, tá bom? Quem quiser falar alguma coisa, por favor, utilize o nosso espaço do chat. No final, nós vamos fazer essas perguntas aí para os nossos especialistas. Bora lá, doutor Endrigo, sinta-se à vontade, vamos mostrar aí como que a Benner pode contribuir aí com o mercado de saúde em relação ao assunto de interoperabilidade. Fiquem à vontade, vou deixar de compartilhar aqui minha tela, tá bom? Combinado? Vamos lá, Rodrigo. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente entrar no PowerPoint. Prontinho. Então, nós já nos apresentamos, né? Eu e o Paulo. Então, eu vou direto aqui para o conceito de interoperabilidade, que nada mais é do que a capacidade que os diversos sistemas de informação e aplicativos têm de se comunicar e trocar dados e transformar em informação. E quando a gente fala de aplicativos, estamos falando aí dos sistemas de hospitais, laboratórios, plataformas de telemedicina, farmácia, pronto-socorro, regulação, todos esses atores que estão no setor que usam um sistema e armazenam dados, se conectam com um barramento, o Paulo mais à frente vai entrar mais nesse detalhe, e troca informações alimentando um repositório de dados todo estruturado. Aqui é muito importante que vocês diferenciem o que é interoperabilidade e integração, porque existem muitas empresas que falam que fazem interoperabilidade, mas não é interoperabilidade. O que elas fazem, na verdade, é uma integração. E aqui, nesse modelo, fica bem claro a diferença entre as duas. Imagina que tem aqui um laboratório, um consultório médico, outro consultório médico, um hospital, uma clínica especializada. Se um paciente que passa em todos esses prestadores de serviço tiver informação em todos eles, para que cada um deles tenha essa informação, precisa se integrar com cada um deles. Com 5 atores, 5 prestadores de sistemas, uma integração levaria 10 integrações para serem feitas. No modelo de interoperabilidade, apenas 5. Agora, quando a gente passa para 30, a gente teria que fazer 435 integrações para que um paciente possa compartilhar todos os seus dados com os diversos sistemas desses 30 prestadores de serviço, ao passo que interoperabilidade somente 30. Por quê? Porque tem um sistema aqui de barramento, uma vez que o E, D, C, B e A estejam integrados nele, ou esse repositório aqui pode ser compartilhado com qualquer um deles. Isso traz um ganho enorme. Bom, então nós vamos falar agora do Data Opera, porque é o sistema que usa esse tipo de integração que interopera sistemas. Aqui de um lado nós temos aqui diversos tipos de atores, hospitais, laboratório, telemedicina, clínica de imagem, clínica de análises clínicas, laboratório, farmácia e por aí vai. Imagine que um paciente
que está registrado numa instituição de saúde, pode ser que ele faça parte de um hospital, ou de uma prefeitura, ou de um plano de saúde, e ele aceita os termos de consentimento onde permite que compartilhe a informação deles nos diversos sistemas a qual ele faz parte da instituição. Então, uma vez que ele deu esse consentimento e já está no ambiente de interoperabilidade, todas as informações que estão nesses diversos sistemas vão para são os diversos sistemas que esses atores têm. Eles vão para um repositório, né? Sobe todas essas informações para esse repositório e ele fica lá, esses dados totalmente estruturados no padrão HL7 FHIR, que mais à frente o Paulo vai apresentar para nós. Tá? E aí essas informações podem ser trabalhadas com dados estatísticos, você pode fazer uma série de pesquisas em cima desses dados, como também ela pode ser visualizada num padrão, num framework, num padrão, que é o que o Rodrigo comentou agora há pouco, que é um visualizador, que elas ficam organizadas de uma forma que facilita que os profissionais de saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, seja o que for, possa enxergar o histórico daquele paciente. E mesmo o paciente também tem acesso a esse visualizador. Isso é muito útil, porque ao invés de ele ter que procurar resultados de exame nas gavetas que ele tem em casa, né, ou os atendimentos que ele fez em determinado hospital com determinado médico, ele vai ter tudo isso à mão, seja no seu celular, ou seja no computador, no sistema, no caso da Bene, por exemplo. Tá? Bom, aqui alguns exemplos de dashboard que você pode ter, que são os analytics, que uma população pode ser enxergada sob diversos prismas, por faixa etária, localização, por tipo de doença, gravidade, enfim. Uma vez que você tem os dados no único local estruturado, você pode fazer uma série de estudos daquela carteira, daquela população. E esse aqui é um modelo de visualizador, né? Então, aqui, essa Carolina ela não existe, obviamente, é um modelo só, aqui um cabeçalho, alguns combos que a gente agrupa os tipos de atendimento. Internação, pronto-socorro, aqui os últimos, outros combos, onde a gente pode ver os últimos atendimentos, o médico, a especialidade do médico, o local que foi atendido e a data, medicações em uso, condições do atendimento, são os CIDs ou CIAPs que o paciente tem, dos atendimentos foram feitos, alergias e imunizações. Nós não inventamos esse framework, nós estamos seguindo um padrão internacional, que é do International Patient Summary. Então, a gente está seguindo esse padrão, ele é um white label, pode colocar qualquer marca aqui, que ele vai ser utilizado. Bom, aqui algumas experiências que nós temos, né? O Hospital Beneficência Portuguesa usa já esse repositório, eles têm um grande parceiro que é o Alice Saúde, e a Alice Saúde, como todos sabem, é um tipo de plano de saúde com foco em atenção primária. Então, os médicos do Alice, ele faz atendimento primário, e quando precisa de uma especialidade, de um exame, um especialista de uma internação, esse paciente que tem o prontuário dele no Alice, ele é encaminhado para a Beneficência Portuguesa, que tem um outro sistema. No caso lá da Beneficência Portuguesa, eles usam o TASI, né? Então, o nosso repositório está integrado, seja com o TASI, seja com o prontuário do médico da atenção primária do Alice. Então, o médico não precisa mandar cartinha para o médico lá da Beneficência Portuguesa. Basta ele abrir o TASI lá na Beneficência Portuguesa, o prontuário lá do TASI, que ele vai ver todos os atendimentos que foram feitos pelo médico do Alice. E quando terminar o atendimento da Beneficência Portuguesa, ele volta para ser acompanhado pelo médico da Alice, e o médico lá no prontuário dele, lá no Alice, vai ver o que foi feito, o que deve ser, o segmento que deve ser dado para esse paciente, ele está retornando para a atenção primária. No Sabará, um exemplo que eles estão construindo que com... Todo mundo sabe que o Sabará ele é especialista em pediatria. E eles têm uma parceria com a Secamar, com foco em oncologia. Então, crianças com alguns tipos de câncer são enviados para o Sabará para dar atendimento oncológico, e uma vez terminado esse atendimento oncológico, ele volta para o Sabará. E por ser especialista em pediatria, o hospital do AC Camargo, quando tem alguma doença pediátrica
complexa, ele envia para o Sabará e ambos estão pescando no mesmo repositório e acompanham tudo o que é feito em ambas as equipes, seja no AC Camargo, seja no Sabará. E, por último, o São Caetano, que é uma cidade importante aqui em São Paulo, que nós estamos integrando todas as unidades de saúde de São Caetano. Hospitais, consultórios, unidade básica de saúde, clínicas de imagem, análises clínicas, telemedicina e assim por diante. Tá? Temos aqui algumas evoluções, como a Sejan, que é uma OS importante. Ela iniciou um projeto no município de São Paulo, né? E a BPF, que é uma empresa que foi fundada pela Atlântica Hospital, que é o grupo de hospitais do Bradesco, a Beneficência Portuguesa e o Fleury, com foco em oncologia. Bom, por último, eu quero falar de o DataHall, que é um produto que usa inteligência artificial. Uma vez que você tem esse repositório de dados, você tem que agregar valor no uso desses dados. E a gente sabe que muitos pacientes têm um volume gigantesco de dados. Então, a gente precisa ajudar o profissional de saúde a entender esses dados, trazer os dados mais relevantes para que tenha sido dado atenção para esses dados relevantes, e não para dados que o paciente tem no repositório dele, mas não faz muito sentido e o médico fica perdendo tempo e olhando dados não relevantes. É isso que a gente faz. Então, imagine a história de um paciente. Ele foi num médico que tem um sistema de prontuário lá, S1, que depois o paciente foi num especialista que tem outro sistema e cada um vai construindo um conjunto de registros de saúde, de informações de saúde, né? E o paciente chega a ter várias informações, né? Vai no laboratório, depois vai fazer uma cirurgia, enfim, o paciente fica com um volume gigantesco de informações. O DataHall, em cima do Data Opera, que é o repositório de dados clínicos, organiza esses dados e faz uma sumarização e traz para o médico ou o profissional de saúde um resumo desses dados. Mas no final da apresentação, eu vou fazer uma demonstração disso bem rápido para vocês verem como funciona. Tá ok? As funcionalidades do DataHall então, resumir essas informações dos diversos prontuários que tem, aquele monte de informação, e mais bacana ainda, pessoal, é que em cima dessa história clínica, quando o médico, às vezes, um caso, sabe, muito difícil, raro, que ele nunca viu, ele pode submeter a história clínica a essas bases que o DataHall usa, que é o Cochrane Library, o PubMed ou a ANB, que usa diretrizes clínicas da ANB e o Tratado de Medicina Geral. Não é utilizado internet, é utilizado estas bases, ok? Para auxiliar o médico naquele caso clínico que ele já tentou de tudo e não conseguiu resolver o problema do paciente. E aqui que a gente colabora e pode ajudar o médico. Ok? Por último, na minha parte aqui de apresentação, eu quero compartilhar com vocês, fazer uma analogia com o médico, né, que usa esta solução. E tem esse estudo do BCG, que é a Boston Consulting Group, que é uma consultoria, e eles fizeram um teste com 2 grupos de profissionais consultores deles. Os consultores júniores, com pouca experiência, e os consultores sêniores, já de muitos anos que trabalham no BCG. E deram uma tarefa para eles resolverem. A diferença de performance de entrega foi em torno de 12%, né, desses 2 tipos de profissionais, que era esperado. Né? Mas olha que interessante, quando eles permitiram que o grupo de consultores júniores fizesse o mesmo trabalho que o sênior, mas podendo utilizar o Chat GPT-4, basicamente a performance foi igual, até um pouquinho superior dos júniores. Eu estou fazendo essa analogia para a gente levar isso para o atendimento médico. O médico, eu sou médico, tenho 40 anos de experiência, muitas vezes a gente olha o paciente e já tem mais ou menos uma ideia do que pode ser aquele quadro. Agora, um médico jovem ainda, que está em formação, ele vai precisar de muito mais tempo. Agora, quando ele usa uma ferramenta desse tipo, pode ajudar muito, muito mais. Tá ok?
Maravilha, doutor Endrigo. Parabéns aí pela boa apresentação. Na realidade, o que você está colocando aí é uma necessidade que o setor de saúde tem, que é o que eu chamo de acompanhamento longitudinal deste paciente, né? Muitas vezes você tem Hum, um paciente que tem as informações fragmentadas na rede. Enquanto ele está indo em um determinado hospital, tudo bem, mas no dia que ele muda de hospital, você perde o histórico e aí fica muito difícil você fazer esse acompanhamento, né? exatamente. Perfeito. Doutor Paulo, agora é a Eu vou sua pegar parte, o né? gancho a partir daí Sinta-se à e, vontade. e retomar aí o conceito da interoperabilidade e qual que é o objetivo de tudo isso, né? Existem várias formas da gente classificar isso. Eu escolhi essa maneira, onde o objetivo da interoperabilidade é tornar os dados de vários sistemas perceptíveis, detectáveis, saber que existem informações diferentes sobre aquele paciente em outros sistemas. O segundo objetivo é juntar essas informações. O terceiro é, ok, mas ao juntar essas informações têm que ser úteis para alguma coisa, para uma melhor tomada de decisão médica, para uma melhor tomada de decisão da gestora de carteira de pacientes, para uma melhor tomada de decisão do hospital, enfim. Ao juntar dados do paciente vindos de vários sistemas, eu preciso ter um ganho de valor nisso. O RINS define 4 níveis de interoperabilidade. Eu vou passar rápido em alguns slides técnicos. O Rodrigo me pediu para não ser muito técnico, mas eu não tenho como escapar um pouco disso. Hoje se define 4 níveis de interoperabilidade. O primeiro deles é o nível fundamental, que é simplesmente conectar um sistema no outro e trazer algum tipo de informação. O segundo nível, que é estrutural, é eu já trago essas informações, mas na caixinha certa. Então, por exemplo, eu sei que nesse campo vem o CID, eu sei que nesse campo vem o procedimento que foi realizado, nesse campo vem o medicamento que ele está tomando, nesse campo vem as alergias que esse paciente tem e assim por diante. O terceiro nível que as pessoas estão buscando hoje é um nível semântico de interoperabilidade, onde não só as informações vêm na caixinha Eu não sei se está falhando Para só mim para também eu está aqui. falhando. Tá falhando, Falhou viu, um pouco aí, Paulo? né, Indrigo? mas elas Sim, são... a Doutor vozinha. Paulo? Doutor Paulo? Sim. Volta 30 segundos só na sua fala que deu alguma coisa na internet, só para que todos que estão nos ouvindo não percam o raciocínio, por gentileza. Estão me ouvindo bem agora? Tá bem. Então, Sim, são estamos. esses níveis de interoperabilidade que é, primeiro, fundamental, conectar dois sistemas. Segundo, que é o estrutural, que é trazer essas informações que eu troco nas caixinhas certas. Diagnóstico tem que vir na caixinha diagnóstico, numa outra caixinha vem dados de medicamentos, num outro campo eu sei que sempre vem os exames pedidos e assim por diante. Esse terceiro nível semântico é quando eu dou significado padronizado universal para aquela caixinha. Ou seja, na caixinha que vem diagnóstico, tem que ter o CID, tem que ter um código CID. Aí entra o que a gente chama de um banco de dados de terminologia. Na caixinha que vem a cobrança, no caso da gente utilizar o prestador está emitindo para a fonte pagadora, etc., tem que vir um código TUS. Né? Na caixinha que vem medicamento, tem que vir o código de medicamento. E a organizacional último nível é quando eu não estou só fazendo troca de informações, mas eu estou usando essas informações para tomadas de decisão. Desde o consentimento do paciente até a análise dos dados, que podem ser feitos com uso de inteligência artificial, como o Endrigo mencionou. E aí, então, a minha organização está tomando ações em cima dos dados interoperados. O tema interoperabilidade é um tema que está na pauta mundial. Então, aqui alguns exemplos, eu vou passar rápido sobre isso, mas também está na pauta do Brasil, interoperabilidade. Só para vocês terem uma ideia,
a Rede Nacional de Dados em Saúde tem uma proposta de fazer essas integrações até o ano de 2028. Mais ou menos como o Endrigo mostrou no slide lá. Eu tenho que conectar o suporte à linha de cuidado, a gestão de operadora, a gestão de unidades de saúde, laboratórios, etc., numa grande rede nacional de dados. E o Brasil está fazendo a lição de casa dele para isso. Desde 2011, mais formalmente, há uma portaria que define quais são os padrões que vão ser trocados de saúde entre os sistemas. Definidos os padrões, em 2017 se define o que minimamente eu preciso encaminhar, trocar de informações. Tá bom, agora que eu já sei qual é o padrão e qual é o mínimo que eu vou mandar, quando que eu posso mandar? E aí surge no ano seguinte a LGPD, dando poder ao proprietário da informação, que é o paciente, disponibilizando essas informações, etc. Entra depois dessa parte aí outras legislações, que eu não vou tomar muito mais tempo, mas já existe um projeto de lei de interoperabilidade que vai obrigar todo prestador de serviço a disponibilizar de forma digital as informações que foram coletadas, que ele coletou num atendimento, né? Até um projeto de lei mais recente, do ano passado, de inteligência artificial. O que me interessa nesse momento, dentro do tema que a gente está discutindo, porque tudo isso me interessa, mas dentro do tema que a gente está discutindo, é falar sobre os padrões. Então, essa portaria de 2011 define que, para eu falar de interoperabilidade em sistema, eu vou falar HL7. Para termos clínicos, eu vou utilizar outro padrão. Para saúde suplementar, eu vou falar o TIS. Para imagens, eu vou usar DICO, etc. Essa é a parte chata. A parte boa é que vocês não precisam se preocupar com isso, porque essa solução que a Benner está colocando aí à disposição, ela se preocupa com todos esses outros itens. E como o nosso tema é qual é o padrão de troca de dados, HL7, é nisso que eu vou focar. Então, com esse gancho feito, eu vou falar para vocês o que é esse HL7. E como que veio esse nome? Esse nome veio de uma área que não tem nada a ver com saúde. Existe uma norma da ISO para qualquer comunicação de dados. E ele tem esses 7 níveis. O físico significa o cabinho, ou o modem, ou o conectorzinho que vocês têm na casa de vocês, até a aplicação, que é aquilo que vai aparecer na web ou no aplicativo, no sistema que vocês estão usando, né? E como são 7 níveis, essa organização se apropriou disso e chamou de HL7 Fire, HL7. O HL de Health Level, então, 7 por causa dos 7 níveis. Mas essa aplicação, essa troca de informações ocorre nesse nível, aplicação. Então, eles emprestaram esse modelo da ISO, que são 7 níveis, e chamaram de Health Level 7. Tá. A HL7 teve várias versões de protocolos de troca de informação de saúde, V2, V3, CDA, etc., e lançou mais recentemente, não tão recentemente, o FHIR, que se fala como se fosse fogo, mas, na verdade, ele é o acrônimo de Fast Healthcare Interoperability Resources. Ok. Mas ainda não está claro o que é HL7. Então, eu vou dizer o que não é. O HL7 não é um software, o HL7 Fire não é um hardware, um computador, um tablet, coisa assim, e não é um serviço que se presta. Na verdade, o HL7 Fire é uma especificação para eu estruturar dados de saúde. Eu tenho dados no meu sistema. Como é que eu aglutino esses dados num padrão que eu possa daí trafegar para um outro sistema, né? E os grandes blocos de dados são chamados de recursos. Existem mais de 120 recursos, por exemplo, patient, conditions, diagnosed e assim por diante, né? Aqui, no próximo slide, apenas um exemplo de 11 desses recursos. Como eu disse, isso já está em mais de 60 países e tudo, então foi estipulado a língua inglesa, por isso que está em inglês. Então, eu tenho o patient, que é o que vai identificar o paciente. É o nome da mãe, data de nascimento, gênero e etc.
o CPF e tal. Eu tenho os procedimentos realizados, as alergias, os prestadores de serviço, os hospitais, os laboratórios, as agendas, o que foi anotado nas agendas e assim por diante, né? Então, aqui é só um exemplo de 11 desses 120 recursos ou bloquinhos de informações que aglutinam os dados da saúde de um determinado paciente. Ok. Aqui também uma parte chata que eu vou passar. Isso aqui é como eu estruturo esse dado agora para passar. Existem algumas formas de eu encapsular isso. Uma vez definido quais são os dados que eu vou transitar e quais os padrões que eu vou utilizar, aqui tem duas aplicações. Talvez vocês já tenham ouvido falar em XML ou JSON, não importa aqui para a gente, mas para dizer que as mesmas informações do lado de cá estão do lado de cá. São só formas diferentes de encaminhar mensagem. É como se vocês estivessem encaminhando essa mensagem por Word ou por Excel. Os dados têm que estar lá de um jeito ou do outro, só que eles vão ter um formato diferente. Ok, eu queria gastar poucos minutos com aquela parte mais cansativa, mas eu não podia deixar de passar porque eu fui convidado para falar sobre padrões. Então, eu tinha que explicar um pouco de qual é esse padrão internacional, como ele funciona para enviar dados clínicos, dados de saúde, não só clínicos, porque tem dados que são de identificação do paciente, ou do prestador, ou do laboratório, como dados financeiros, tá? Então, é um padrão de trafegar essas informações entre um sistema e outro sistema. Mas tudo isso, na verdade, ele é só um pedaço dessa solução. Ele é esse barramento que está aqui. Deixa eu jogar mais para cima. Isso. Tudo isso que a gente falou está nessa parte aqui, que é um dos módulos de uma solução de interoperabilidade. E aí eu acho super importante falar para vocês que uma solução de interoperabilidade não é uma solução trivial. Vocês viram que tudo aquilo que eu comentei é um pedacinho deste módulo aqui. Como que eu pego um dado que está num sistema A e padronizo esses dados para colocar num repositório único de informações clínicas? Como é que eu transformo um dado num padrão HL7 FHIR? É só esse pedaço. Mas antes disso, eu preciso ter uma camada de segurança para garantir que ninguém vai invadir as informações ou vazar essas informações. Eu preciso ter um módulo de gestão do consentimento do paciente. Ele autorizou a fazer isso? Segundo a LGPD, ele tem que autorizar e, mais do que isso, ele pode revogar o consentimento que ele deu, exceto em algumas exceções, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas você tem que fazer essa gestão. É uma exceção? Não é? Tem o consentimento desse paciente? Ainda é válido ou ele revogou esse consentimento? Depois disso, tem um outro módulo que é extremamente importante, que é o que a gente chama de MPI, ou Master Patient Index. Vocês vão entender muito fácil o que é isso, se é que já não sabem, né? O paciente vindo de um laboratório tem um código de atendimento lá. Quando ele foi cadastrado naquele laboratório, ele tem um código. Quando ele vai para um hospital e é atendido, e suas informações são registradas em outro sistema, ele tem um outro código nesse sistema hospitalar. Se ele vai para um médico que tem um prontuário eletrônico na mesa dele, lá nesse prontuário ele tem um outro código. Como que eu junto todas as informações do paciente que estão vindo de sistemas diferentes com códigos diferentes? Então, aí é que entra um módulo de MPI que vai equalizar quem é esse paciente. O Rodrigo é ele mesmo? Esse Rodrigo Garcia é o mesmo que fez aquele exame nesse laboratório, que fez aquela imagem naquele outro laboratório, que teve esse atendimento? Ele nada mais é do que um algoritmo que dá um peso, uma ponderação para as informações. O nome da pessoa tem um peso, mas não é a única chave, porque eu posso ter homônimos. Então, entra uma data de nascimento, por exemplo, que tem um outro peso. Ok, mas não são os únicos dois parâmetros, porque pode dar um azar de, num país de 220 milhões de pessoas, eu terem pessoas com o mesmo nome que nasceram no mesmo dia. Então, você junta outras informações, como o nome da mãe ou CPF, e ao juntar tudo isso,
e executar um algoritmo, eu consigo criar uma chave única para esse paciente, independentemente de qual sistema que ele veio. Claro que depois disso eu tenho que guardar num repositório, e esse repositório também não é trivial, porque como cada sistema tem uma estrutura, ele tem que ser um banco de dados aqui que recebe informações em vários formatos. Eu preciso anonimizar esses dados, uma questão de segurança importante, de tal forma que eu posso usar uma parte de uma base para uma pesquisa clínica, mas eu não posso identificar qual é o paciente, então tem um módulo de anonimização que é extremamente importante. Eu preciso ter uma camada, aqui a gente chama de APIs, que nada são mais é do que plug para conectar serviços de troca de informações. Essa parte do vocabulário é o que a gente chama lá dos servidores de terminologia, para dizer o seguinte, olha, tal pessoa mandou um diagnóstico para uma pessoa que tem dor de cabeça. Espera aí, qual que é o CID disso? Ah, ele tomou, agora mandou tomar, sei lá, Tilenol. Qual é o código desse medicamento? De tal forma que todos os sistemas entendam a mesma coisa. Tem um módulo de administração disso tudo, quem que está usando, que registros que estão na fila para serem incluídos, se der algum problema, como é que eu retorno isso, quem que tem acesso ao visualizador, quem não tem, e assim por diante. Esses dois eu não vou mencionar, porque o Endrigo já falou de um visualizador assistencial, aquele visualizador que está na frente do profissional de saúde atendendo o paciente, e eu tenho condições, então, de ver esses dados condensados ali, ou Analytics, ou esse módulo de inteligência artificial que o Endrigo também já mencionou, e que ele vai fazer uma demonstração agora. Tá bem? Então, da minha parte é isso. Depois também estou aberto aí às perguntas, ok? Muito bom, doutor Paulo. Parabéns aí pela excelente apresentação. Só antes do Endrigo ele pegar a palavra, entrou bastante gente depois do início e nunca é demais lembrar que quem tiver dúvidas, quem quiser interagir, pode utilizar o nosso chat. Já tem aqui algumas perguntas. Se prepare, viu, doutor Endrigo e doutor Paulo, que já tem algumas perguntas aqui que com certeza vai ser bastante interessante para a gente discutir, tá bom? Que Doutor bom. Endrigo, fique à vontade para dar prosseguimento. Então vamos lá, gente. Compartilhando aqui a tela de novo, né, eu vou fazer uma demonstração do Data Hall. Tá? Aqui eu vou entrar no módulo do Data Hall, tenho que fazer aqui um login, é rápido, né? E vou escolher um paciente para a gente ver o histórico dele. Só lembrando, aqui esse aqui é o visualizador que eu tinha mostrado, então tem essa forma de organizar os dados clínicos do paciente e além de organizar através desse visualizador mostrado na apresentação, você pode também usar a inteligência artificial. Como a gente costuma dizer, e muitos dizem, o repositório de dados clínicos ele é subterrâneo, né? Os dados estão todos dentro de um repositório e como é que esse dado chega na mão de quem interessa, que são os profissionais de saúde e o próprio paciente, né? E é isso que a gente está mostrando agora através do visualizador, seja aquele fixo ou através do uso da inteligência artificial. Esse nome Data Hall ele tem um propósito, para quem não sabe. Data é dados e HAL é o nome daquele computador de inteligência artificial que fazia parte do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E lá ele era do mal, mas o nosso Data HAL é do bem, tá, pessoal? E o HAL, ele, na verdade, ele é um acrônimo que fazia referência à IBM. Eles não podiam usar. A IBM, no século passado, era a referência de computação, de grandes computadores. E o Data HAL, o HAL lá do filme, ele representava isso, né? E então, o que eles fizeram? Eles tiraram uma letra de cada uma do acrônimo IBM. Então, antes do I é o H, antes do B é o A e antes do M de IBM é o L. E aí deu o HAL e a gente colocou esse nome. Bom, gente, aqui eu estou usando a família Colves,
que a gente usa de teste, tá? Essa pessoa, obviamente, não existe. Eu vou pegar o primeiro aqui, que é o José, e aí eu vou, como médico, atender o seu José no meu prontuário Banner, né? Na hora que eu escolho o seu José, o que o Data Hall faz? Ele vai mapear todo o histórico que tem do seu José no repositório ou mesmo num prontuário dele, que tem, sei lá, 10, 15, 20 anos de atendimento, ele vai trazer todos os dados organizados. Ao invés de eu ver, sei lá, 20, 30, 200 atendimentos do seu José, o Data Hall vai me organizar isso dessa forma, os últimos 90 dias, porque também, né, que a gente pode colocar até mais dias aqui. A gente usou como padrão 90 dias, mas poderia colocar mais. Mas 90 dias aqui no São José, ó, vocês podem ver que já tem informação, muita informação. Pós-diagnóstico, os sintomas dele que ele teve nos últimos 90 dias, né, a história clínica, e ele já vai trazer mais informações aqui. Deixa eu entrar em tela cheia, que eu acho que fica até melhor. Né? Aí ele está trazendo agora aqui, está trazendo outras doenças, as doenças crônicas que ele tem, histórico familiar, síndrome de Marfan, alergias, medicamentos que está tomando aí nos últimos 90 dias, etc, etc. Mas, além disso daqui que ele traz, pode ser que tenham coisas que eu queria saber. Então, eu posso perguntar aqui nesse prompt, faço perguntas. Tem exames alterados? E aí ele vai buscar no histórico do paciente quais exames que estão alterados. Vejam, lembrando aqui para vocês estarem junto comigo nesse momento. Eu estou atendendo um paciente que tem um histórico gigantesco comigo e eu quero entender um pouco o que é a história dele. Então, vem aqui o resumo, que é um resumo bem completo, né? E ainda, além desse resumo, eu posso fazer outras perguntas. Aqui ele já me traz, baseados nos indicadores de referência, os exames que estão alterados. Tem exames de imagem? Então, pergunta aqui para ele. Aí ele vai lá e vai buscar se ele tem exames de imagem. Tem tomografia, e ele já traz para mim aqui o laudo da tomografia. Só que, apesar, e tem aqui ressonância, tem aqui todos os exames, está tudo aqui, ó. Em vez de eu ficar fuçando no prontuário dele, ou, seu José, lembra aquela ressonância que o senhor fez? Só tem ela aí? Ele não tem, entendeu? E eu também não anotei aqui no meu histórico, mas ele tem interoperado com o laboratório. Eu, como estou dentro do Data Opera com os dados, o dado do laboratório está dentro, eu pego aqui os dados da ressonância. Estou brincando aqui com vocês, tá, pessoal? Para a gente entender como que isso aqui funciona. Aí, o seu José, hoje, ele não está me procurando por conta da obesidade dele, nem por conta da hipertensão, nem por nada disso aqui. Ele veio por outro motivo. E aí eu uso aqui, ó, pesquisa de referência de diagnóstico. Ele me procurou, eu preparei aqui uma história clínica, tá, pessoal? Por essa história clínica aqui, ó. O paciente está se queixando no momento de dor abdominal região umbilical, de forte intensidade, início súbito, acompanhado de falta de ar, náuseas e vômitos, sudorese e sensação de desmaio e importante distensão abdominal. O que ele está fazendo? Ele está pesquisando naquelas bases que eu falei para vocês, tá? O Cochrane, o PubMed, quais doenças podem estar aqui relacionadas a essa história. Peraí, que ele deu uma travada aqui. Deixa eu submeter de novo aqui, porque ele tem que trazer para Quem mim. faz ao vivo é assim, doutor Rodrigo. Quem faz ao vivo é isso. Agora ele vai trazer mais organizado. Desculpa. Pois é. Poderia me dar mais informações? Vamos ver. E a gente conversa com ele, viu, gente? É uma coisa muito, muito louca. Então, vamos fazer assim de novo. Quer ver? Convis. Vamos São José de novo. Tá?
aqui, tela cheia. Antes, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui que tem um sinalzinho aqui? Olha só. Aqui, porque é um aviso com orientação da Gerência Geral de Tecnologia e Produtos de Saúde da Anvisa sob o protocolo o software Data Hall não se enquadra como um produto para obrigação de registro previsto nas resoluções da Anvisa DRDC 751. Porque isso aqui, alguns tipos de serviço, você precisa ter um registro da Anvisa. Como a gente faz busca? A gente faz busca em cima de bases de referência, como essas que eu comentei com vocês. Eita, não vai paciente, não. Pós-diagnóstico aqui. Como a gente faz busca, usando aquelas bases que eu falei, o Cochrane, o PubMed, demais bases, ele vai buscar lá essas informações. Então, a gente não está criando a base nossa, né? Eles que estão trazendo aqui a hipótese diagnóstica em cima daquelas bases. Bom, ele não quer me dar aqui a base, mas eu vou tentar outra coisa para vocês entenderem. Aqui, ele falou que o paciente, quer ver, ó, ele tem esteatose. Deixa eu pegar um diagnóstico dele aqui, que eu vou fazer outra brincadeira aqui com vocês. Por exemplo, ele tinha síndrome de Marfan, que é o irmão dele que tinha lá, né? Então, eu vou aqui, ó, qual o tratamento para síndrome de Marfan. E aí ele vai buscar aqui alguns. Quer ver um que aqui as operadoras vão odiar? Qual o tratamento para AMI tipo 1? Ó, aqui ele está me dando o link, tá, pessoal? Eu já vou depois mostrar para vocês isso. Mas deixa eu isso aqui também. Não sei se você sabe o que é AMI tipo 1, mas é atrofia muscular. Aquela atrofia muscular espinhal, que tem o Zolgensma, aquele medicamento de 7 milhões de reais. E aí, por isso que a Anvisa, para nós, não exigiu que a gente tenha que fazer o registro, porque a gente sempre dá a base de referência. Lembra que eu falei na minha apresentação? Eu não estou criando, eu estou usando uma base de referência, que no caso aqui, ó, cliquei nela, aquele artigo lá, né? Ó, esse artigo aqui, para dar essa posição, é desta base que está aqui, ó. Tá? Que é desse artigo científico. Tá? Bom, gente, eu queria só mostrar isso para vocês como funciona. Então, a gente pode fazer busca em cima do dado, a gente pode botar um caso clínico e ele dá para mim quais são as hipóteses diagnósticas, e também, uma vez que eu escolho uma hipótese diagnóstica, quase eu não lembre ou não tenha dúvida com relação ao tratamento, ao Zolgensma aqui, ele pode me dar qual que é o tratamento indicado. Tá bom? Eu vou agora sair aqui do compartilhamento para a gente voltar para o Rodrigo e aí poder fazer as perguntas. Tá? Responder as perguntas. Muito bom, doutor Rodrigo. Parabéns aí pela bela apresentação. Obrigado. Temos algumas perguntas. Eu estou olhando para cá porque eu estou com o telão aqui, tá, pessoal? Vou começar pelo meu amigo Cátius, da KCMs. Eu estou citando porque eu o conheço, e já aproveito para agradecer aí a participação. O Cátius perguntou o seguinte: se é possível você anexar documentações, anexo de exames, por exemplo, etc., entre outros. Então, como é que... Não, creio que não precisa demonstrar, até em benefício do tempo, para que a gente possa responder a todos, mas eu queria que você fizesse uma abordagem em relação à possibilidade de anexar documentos na solução.
Posso Olha, responder isso aí, Rodrigo? responde. O padrão FHIR dá suporte para trânsito de documentação, inclusive imagem. Lembra naqueles padrões que eu comentei lá atrás, em 2011, na portaria, que definia padrões? O padrões para imagem é DICOM e o protocolo FHIR permite o tráfego de imagem. Na prática, o que acontece com as soluções de interoperabilidade é não transitar as imagens por causa do tamanho delas. Tempo, banda de internet, essas coisas todas. Então, normalmente, se armazena, trafega o diagnóstico, né, o laudo, na verdade, o laudo, e um link para acessar a imagem lá na origem dela. Mas sim, tem suporte para anexar documentos, PDF, etc., e imagens. Eu queria só Perfeito. complementar, Rodrigo, que Pois não. muitas vezes os médicos eles não anotam, digitam o resultado dos exames no prontuário. E para você estruturar isso é muito difícil. Então o Data Hall ele lê esses anexos, pode ser em PDF ou PDF imagem, e ele estrutura dentro da nossa base. E muitos desses exames que a gente viu ali, que eu busquei lá, é imagem, não é digitado. Pode ter certeza que o médico raramente digita o resultado do exame no prontuário. Bacana, muito bom. Próxima pergunta, esse não dá para citar porque veio anônimo, tá? Aqui tem a possibilidade da pessoa perguntar de modo anônimo, não sabia, aliás. O Data Vocabulary tem alguma norma também ou foi criado pela Data Opera? Bom, o nome é comercial. O nome foi instituído nesse pacote, nesse produto Data Opera. Mas, naturalmente, que os vocabulários lá dentro são normalizados, sim. Quer sejam pela ANS, quer seja pelo próprio SUS. Então, a tabela de desfechos, tabela de diagnósticos, tabela de medicamentos, sim, é tudo usado padronizado. Essa nós não criamos nenhuma. O que foi criado é a composição disso, de trazer, de fazer a carga de todas essas terminologias num único sistema e o trabalho de conversão das informações à medida que eles chegam de vários sistemas usar esse padrão. Muito bom. Eduardo Corazzi, a pergunta é a seguinte: como vocês veem a evolução do padrão HL7 e das tecnologias de inteligência artificial no contexto da interoperabilidade na saúde? E quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados para garantir a efetividade e a segurança dos sistemas de saúde integrados? Essa pergunta muita gente se faz, né? É uma pergunta importante. E aí, Andrigo, quer responder? Essa é sua, né? A próxima, independente de qual for, é sua, tá? Senão eu falo demais aqui. Olha, não há recuo mais em termos de padronização, né? Não tem como você não trabalhar de forma padronizada. Mas a pergunta ela é muito boa e pode ser capciosa. E eu vou explicar por quê. Eu não estou dizendo que é a intenção de quem fez a pergunta, eu só estou dizendo que ela pode ser. Sim, é necessário ter um padrão para que todos entendam, quando eu for ler a informação que veio do outro sistema, eu saiba exatamente qual foi a observação que foi feita, qual foi a anotação que foi feita no outro prestador de serviço. O HL7 hoje é usado em vários países, é a norma de vários ministérios da saúde, inclusive do Brasil, usar o HL7. A versão mais atual é a FHIR. Então, assim, é claro que existem evoluções. Existe uma comunidade aí de milhares de pessoas trabalhando no HL7 FHIR. Por que eu digo que é capciosa? É porque junta com a questão da inteligência artificial. Mas elas não são concorrentes, elas são complementares. Eu vou usar a inteligência artificial em cima da base de dados já padronizada pelo FHIR. E aí eu faço as perguntas que o Rodrigo estava fazendo ali, né? Por que as perguntas vêm fáceis e vêm harmonizadas? Porque elas estão armazenadas, padronizadas no banco de dados. Então, assim, há uma evolução, não tem retrocesso, é necessário o uso de padrão, e a IA vai fazer grande uso disso. Não tenho dúvida que a IA vai fazer daqui para frente um estardalhaço.
é preciso, como todo mundo diz, saber fazer as perguntas certas, consultar as bases certas para que você não veja qualquer resposta que está aí na internet e aí tome ela como verdade, mas sim como o Endrigo mostrou. Ali nós estamos consultando Cochrane, PubMed, Associação Médica Brasileira, etc. Muito bom, doutor Paulo. Uma outra pergunta também é a seguinte, essa veio da Letícia. Deixa eu só ver. Vamos lá. A Letícia está perguntando o seguinte, essa é boa também. Quais as vantagens da interoperabilidade para uma autogestão? Eu vou só pedir licença para expandir um pouco essa pergunta. Ó, todas as modalidades, né, doutor? As medicinas de grupo também, as cooperativas médicas, enfim, todas. Vamos generalizar de modo geral para as operadoras de plano de saúde, até porque hoje, aqui na Banner, dentro da sua carteira, que a gente tem representante de todas as modalidades, vamos dizer assim, então seria importante a gente responder então, quais são as vantagens da interoperabilidade para as operadoras de plano de saúde? Rodrigo, a pergunta da Letícia é muito boa, quando é mais quando ela foca a autogestão. Porque a gente temos que fazer uma diferenciação das autogestões e dos demais tipos de operadoras. Por exemplo, você tem muitas autogestões que têm uma carteira específica de aposentados. Você não vai encontrar esse tipo de carteira numa Abrange, numa Unimed, numa Fena Saúde. Tá? Então, essa diferenciação que a Letícia coloca, ela é importante. E aí eu vejo que soluções como essa que a Bena está apresentando aqui têm muito mais vantagens para as empresas de autogestão. Porque quando você vê numa uma seguradora, há uma troca normal de mercado de empresas que ora estão como uma seguradora, passa 1 ano e meio, 2 anos ou 3, aí muda, vai para outra operadora, e o paciente, ao longo da rede de credenciados, de médicos, hospitais, ele acaba se perdendo ali dentro. Já as autogestões, a pessoa, muitos nascem e morrem lá dentro da autogestão. Então, quando você consegue ter toda a história num único lugar, ainda vamos levar em consideração as principais transformações que estão acontecendo na nossa sociedade, né, que é o envelhecimento. Isso é uma coisa boa, né? Todo mundo quer envelhecer porque a outra opção é muito ruim. Então, vamos envelhecer. Só que quando você envelhece, você acaba naturalmente adquirindo algumas doenças. E o desafio é você fazer com que essas doenças não piore muito a sua qualidade de vida, porque a doença vai vir, não vai ter jeito. Mas você pode conviver com ela sendo controlado. Agora, para você controlar essas doenças, você precisa de informação. Você precisa de integração das equipes de profissionais de saúde. Então, não vou me alongar muito aqui usando uma doença, mas vamos pegar um diabético. Diabético, você tem diversos profissionais atuando numa pessoa com diabetes. Né? Várias especialidades médicas, nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista, clínico geral, cardiologista, ortopedista. Então, se essas equipes estão desintegradas, como acontece na maioria das vezes, você acaba não ajudando o paciente. Outro tipo, que também acontece muito, são as doenças crônicas e as doenças degenerativas. Também é o mesmo tipo que você precisa sempre estar acompanhando o paciente, ainda mais usando equipes multidisciplinares. Então, só por isso, são os benefícios que a interoperabilidade, um repositório de dados clínicos pode trazer, principalmente para as autogestões. Obrigado, Letícia, pela pergunta. Muito bom, doutor Rodrigo, perfeita explanação, entendido. Mais uma pergunta anônima. O pessoal pergunta anônima porque não quer que a gente fale o nome. Adoção entre outras instituições privadas. Não, deixa eu só refrasear. Vamos lá. A adoção entre outras instituições privadas é alta com o FIRE no Brasil? Qual é a maturidade da adoção? Os médicos já conseguem sentir os benefícios? Entre as tecnologias utilizadas, eu não trouxe um slide aqui, mas que mostra bem isso dessa pergunta nas outras versões do HL7. Quando o HL7 solta a sua primeira versão, ele tem uma curva de utilização,
num determinado momento sai uma nova versão com outras funcionalidades que nasceu depois e, portanto, tem menos uso, mas que em um determinado momento do tempo ele ultrapassa a tecnologia anterior, depois ele solta uma outra versão e assim por diante. O lançamento do Fire superou muito antecipadamente as versões anteriores do que as versões que vieram antes dele. Então, sim, existe uma adoção. Eu vou dizer que há 5 anos atrás as pessoas não sabiam que era HL7, muito menos o que é Fire, né? Então, isso é um ponto, né? Ainda há uma questão de cultura a ser vencida aqui. O fato de ter um padrão brasileiro, um padrão já da portaria da Presidência da República, sobre quais são os padrões a serem adotados no Brasil, isso já ajudou muito. E o projeto de lei de interoperabilidade vai alavancar isso, porque as pessoas vão ser obrigadas, os prestadores de serviço vão ser obrigados a entregar esses dados. Então, assim, qualquer adoção, as últimas que eu tenho visto de interoperabilidade são em cima de HL7 Fire. E está numa curva crescente ainda, né? Então, eu não teria dúvida, se eu fosse adotar, se interoperabilidade fosse um tema importante da minha pauta, que seria a adoção dessa tecnologia. Na realidade, isso acho que é perceptível para todos nós que transitamos aí de alguma forma na área da saúde, porque realmente, se você pegar alguns anos atrás, era um tema quase que, ou às vezes a pessoa não sabia qual que era o significado, né? Já hoje a gente vai percebendo que o tema ganhou uma força tamanha que as pessoas já falam com muito mais naturalidade, né? De uma forma muito mais fluente, e assim como nós, a gente entende, são caminhos sem volta, né? Pensando aí a curto prazo, eu ia falar médio prazo, hein? Falando a curto prazo, que a gente tem visto bastante investimento nisso também. Bom, a gente está caminhando para o final, até em benefício do tempo aí, para que a gente preserve a agenda de todos. Penúltima pergunta aqui. Como garantir, também anônima, como garantir a segurança da informação com o uso da inteligência artificial? Bom, eu vou falar, mas talvez o Paulo possa complementar, porque aí tem algumas características técnicas que precisam ser mais detalhadas. Mas hoje a arquitetura do Data Opera é responsável por dar essa segurança. Naquele fluxo que eu mostrei, que o paciente dá o consentimento, quando ele dá o consentimento, a gente vai buscar o passado dele de dados de saúde nos sistemas que existem. Esse passado, ele vem e nós dividimos as informações de saúde em 2 grupos. Os dados que identificam ele e os dados clínicos. Bom, quando a gente é internado num hospital, a gente tem lá no nosso prontuário meu nome, data de nascimento, tudo aquilo que o Paulo comentou. E abaixo disso vem todo atendimento que acontece comigo. Isso é separado. O armazenamento dessas informações também são separadas. A gente coloca os dados que identificam no Google Cloud, que é um fornecedor nosso de nuvem, e os dados clínicos no padrão HL7 Fire, como o Paulo falou, na Azure, que é da Microsoft, totalmente separado. Aquele consentimento que o paciente deu, ele, na verdade, ele gerou um log, que é como se fosse uma assinatura digital dele. E essa assinatura digital dele fica armazenada na AWS. Toda vez que ele vai fazer um novo atendimento, é acionado para a gente ver se essa assinatura dele está válida, ele não revogou, e estando válida, gera um token que junta as informações de identificação dele com os dados clínicos, e aí aparece aquele visualizador que nós mostramos. Então, veja, os dados clínicos e que identificam estão separados em nuvens de clientes, de fornecedores nossos totalmente distintos, Google e Microsoft. E aonde tem a assinatura, está numa terceira nuvem, que é na AWS. Então, aí a gente dá uma segurança incrível para o paciente. Né? E a questão também da inteligência artificial é como eu falei, nós estamos fora da internet. Nós utilizamos as APIs da OpenAI para fazer o sumário, e as bases de referência são bases como aquelas que eu mostrei lá, o Cochrane Library, o PubMed e a AMB. Então, a gente não usa informações de sites de internet, né, de Google, do Twitter. Não, são bases que estão dentro dos nossos servidores. Quer complementar, Paulo? Só com uma informação aí,
De qualquer forma, é preciso um cuidado especial, porque, veja, é comum nas histórias clínicas, o médico que está atendendo o paciente colocar o nome do paciente na história clínica. E aí o dado dele de identificação não está só no cabeçalho, por exemplo, qual o nome do paciente, mas, por vezes, quando ele copia um exame, etc., ele traz o nome. Não dá para corrigir o passado, porque os profissionais já inseriram o nome do paciente ou uma cópia do laudo com o nome do paciente lá dentro. Quando a IA faz um sumário, ela pode correr o risco de trazer no sumário, em algum momento, o nome do paciente. Então, isso é um trabalho de refinamento das inteligências artificiais generativas para que omitam nomes. Então, eu só queria acrescentar esse detalhe, que é uma pergunta importante. Tem toda uma solução de arquitetura que previne, em caso de invasão, por exemplo, no Google, eu só vou ter os dados do Endrigo, mas eu não tenho nenhuma informação clínica dele. Se eu invadir a Azure, eu vou ter um monte de dado clínico, mas eu não sei de quem é. Mas tem um cuidado que precisa ter, não omitir dos sumários feitos pela inteligência artificial o nome, caso ele não esteja no campo certo, caso ele esteja, por exemplo, na história clínica ou qualquer coisa do tipo. Perfeito. Pessoal, são 16 horas e 10 minutos, a gente passou um pouquinho do tempo hoje, né? Mas acho que foi para muito proveito, que tivemos aí muitas perguntas, acho que foram perguntas bem pertinentes, né? Deu tempo de a gente responder todas, tá? Então, isso é muito bom, sem sombra de dúvida. E eu queria abrir aqui os minutos finais aí para uma fala final aí, tanto do Dr. Salomão e do Dr. Indrigo, que eu voltaria para fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria aqui primeiro de agradecer mais uma vez a Bene por esse webinar, pela presença de todos que estão aí nos ouvindo, dado o tempo de vocês para a gente possa compartilhar algum conhecimento e apoiar esse movimento, gente. Nós temos aí um caminho longo para colocar a interoperabilidade como uma realidade na saúde do Brasil, tá? A gente tem um projeto de lei, como o Paulo mencionou, na Câmara. O projeto de lei ele tem como principal pilar o empoderamento do paciente, porque, pessoal, olha, eu sou médico, tá? Mas como paciente, nós não temos poder nenhum. Meus dados estão com o médico A, com o médico B, com o médico C, no hospital A, no meu hospital B, laboratório e assim por diante. Se eu for nesses lugares pedir o meu prontuário do médico, ele não vai gostar vai ficar desconfiado. Pode ter uma quebra de confiança. É ruim no modelo que está hoje. Agora, se isso se institucionaliza e é obrigação do médico a sempre fornecer, como já é nos Estados Unidos, desde dezembro de 2022, desculpa, aqui é o que nós estamos apoiando dentro desse projeto de lei de interoperabilidade. Mas é um caminho longo e a gente precisa do apoio de vocês. Empoderar o paciente, porque os dados são dele, não são dos prestadores de serviço. Perfeito. Só antes do Dr. Paulo fazer as considerações finais, eu vou pedir licença, que chegou uma pergunta de última hora, eu não posso deixar de responder. Ainda do Lucas Rebouças, da Cafaz, autogestão lá do Ceará. A pergunta é a seguinte: soluções como essas podem ajudar as operadoras a evitar adesões e migrações com histórico fraudulento no que toca a carências e preexistência? Quer que eu repita ou ficou claro a dúvida? Ficou claro, ficou claro. Essa pergunta, olha, eu preferia ter que você tivesse acabado já o webinar, viu, Rodrigo? Que o Lucas colocou um problemão para nós aqui. É assim. E aí eu vou usar aqui o apoio da Letícia, que fez a pergunta nas autogestões. Nas autogestões, isso jamais aconteceria, porque o propósito dela é cuidar da saúde do seu funcionário, do seu colaborador, da família dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Mas quando a gente vai para o Oceano Vermelho,
que são a comercialização de planos de saúde, né, a ANS vai ter que ficar muito atenta para coibir esse tipo de ação, que ele pode acontecer sim. Eu vou fazer uma analogia com o seguro de automóvel. Hoje, seguro de automóvel, se você teve um sinistro numa operadora, numa seguradora, e você muda o teu seguro para outra, você leva aquele sinistro que você teve na operadora, na seguradora anterior, né? O mesmo pode acontecer com a área de saúde, mas a ANS não pode permitir isso. Já existem ferramentas, aí eu estou falando com muita tranquilidade, porque eu trabalhei na ANS, é a fiscalização. Em tese, Lucas, isso não pode acontecer, mas a gente sabe como que é o nosso mercado de operadoras. Estou tirando aqui as autogestões desse grupo, né? E se acontecer isso, existe penalização prevista em lei. Se a operadora, isso chama seleção de risco, tá? Existe penalização na lei dos planos de saúde. Ela não pode. O que ela pode fazer? E elas fazem. Colocar carência no mínimo de 6 meses a no máximo de 2 anos. Tá? Então, vou exemplificar o que eu quero dizer. O paciente teve lá um quadro de câncer de próstata, fez quimioterapia, aí ele saiu da operadora A e foi para a operadora B. Não mencionou, ele deveria mencionar, tá? Mas ele não mencionou. Como está tudo interoperado um dia, a operadora B vai saber, pô, mas você teve lá um histórico de câncer. Ou eu não vou aceitar você aqui, ou eu vou colocar uma carência. O que ela pode fazer é colocar essa carência de 2 anos. É isso. Agora, excluir ele e aumentar o valor do plano de saúde dele, ela também não pode fazer. Tá? E a ANS tem hoje normas que impedem isso. Tá? Então, essa é a minha resposta para essa pergunta difícil que o Lucas colocou para nós aqui. Perfeito. E eu não sei se o Dr. Paulo tem algum complemento, se tiver, fique à vontade, Dr. Paulo. E aí eu já queria também já estender aos seus agradecimentos finais aí, até para que a gente possa honrar o tempo aqui combinado, tá bom? Eu quero terminar com um case que eu acho que vai elucidar bastante, e eu não tinha pensado nisso antes, eu estou pensando agora. É um assunto extremamente importante e apaixonante até quando a gente junta o tema interoperabilidade com inteligência artificial. E eu vou exemplificar com um case, um projeto que a gente está encaminhando, está sendo encaminhado aí para a Secretaria Municipal de Saúde, que é para atendimento de pessoas em situação de rua. Existem estudos que variam entre 30 e poucos mil e 60 e poucos mil pessoas hoje vivendo em situação de rua. E como que essas pessoas são atendidas? Elas no não município vão... de São Paulo, no município, Paulo, No município. no município de São Paulo. O que eu falei? Não. Você não falou nenhum município, né? Mas aqui tem gente de tudo No quanto é lugar do município de São Brasil Paulo. aqui Se eu não assistindo a falei, é no gente. município de São Paulo. Você O projeto é para a Secretaria de queria Saúde do dizer o município de lugar. São Paulo. E como atender essas pessoas que não vão no posto de saúde, né? Então, existem grupos, isso já existe, isso já funciona, são várias equipes multidisciplinares que vão na rua atender as pessoas. E aí há uma fusão dessas tecnologias de interoperabilidade e inteligência artificial. Inteligência artificial para identificar a pessoa que está na rua, que por vezes não quer ser identificada porque tem algum problema com polícia, alguma coisa não deixa tirar foto, mas talvez uma impressão digital. Inteligência artificial, porque eu não vou estar com um computador lá na rua digitando a história clínica dele, porque senão eu vou ser roubado. Então, é uma solução de inteligência baseada num celular, em que o médico atende o paciente na rua, falando e gravando a consulta. Há inteligência por trás disso que transforma a voz em texto, que transforma o texto em padrão HL7 e que interopera com os demais sistemas de saúde do município, de tal forma que se um outro médico atender e houver migração dessa pessoa em situação de rua para outra região de São Paulo, ao ser identificada em outro lugar, eu tenho todo o histórico dessa pessoa também. Então, essa é a minha frase, esse é meu desfecho final, para mostrar as repercussões, onde nós vamos chegar com a fusão dessas duas tecnologias. Muito bom. Alguma fala final de agradecimento, doutor Paulo? Fique à vontade aí para
Muito obrigado. Assim, foi realmente um prazer. Pena que a gente não vê todo mundo e não está numa roda sentado aí, né? Assim, para olhar no olho e resolver as questões de cada um, responder cada um. Mas eu espero que tenha sido assim muito proveitoso. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito bom, pessoal. Então, assim a gente chega ao final de mais um webinar aqui do Grupo Banner. Em nome do Grupo Banner, eu queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, tivemos um excelente número. Em especial, claro, ao doutor Endrigo, ao doutor Paulo Salomão. Acho que foi muito produtivo, um tema bem desafiador, né? Diferente para muita gente, eu tenho certeza disso. E dizer que estamos à disposição. A Banner, mais uma vez, ela ela é pioneira em um tema de tamanha relevância, né, ao oferecer um produto dessa natureza para o mercado de saúde, que justamente a gente entende e nós temos o compromisso de promover a sustentabilidade da saúde suplementar como um todo. Então, acho que isso tem que ser um interesse comum, né? A gente sabe que atravessamos dias difíceis, muito embora hoje saiu uma notícia fresquinha falando sobre o balanço aí das operadoras, né? Aliás, uma boa notícia em relação ao resultado, mas eu estou vendo aqui a cara do Endrigo, depois veja, Endrigo. Saiu aí o resultado do balancete da ANS, foi Eu positivo, foi vi até. mais de Exato, 300 né, de resultado positivo. exato. Foi até surpreendente, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que buscar alternativas, na verdade, né? Para contribuir com a sustentabilidade do setor como um todo. Gente, é isso. Muito obrigado a todos mais uma vez e até um próximo webinar. Um abraço a todos.